Oi, gente, aqui é a professora Elvia e hoje vou dar início aos nossos conteúdos do nosso componente curricular Citologia, Histologia, Hematologia e Embriologia. Vou iniciar com citologia e aí o primeiro questionamento é o seguinte: o que vocês entendem por citologia? Antes mesmo de saber o significado. Quando a gente fala em citologia, a gente tem que pensar sempre no ramo da biologia que estuda as células. E aí, como que vai ser esse estudo dessas células? Desde a parte do núcleo, desde a parte das organelas, desde a parte da membrana plasmática. Então, é a célula como um todo. Aqui, nós temos uma imagem que retrata bem o que é a célula, né? A estrutura da célula. A gente tem aqui em azul, circundando a célula, que é a membrana plasmática. Essa parte aqui onde as organelas, que são essas pequenas estruturas, estão imersas, é chamada de citoplasma. E esse daqui, com essa coloração mais alaranjada, é o núcleo. E no núcleo está contido o material genético. Bem, esse daqui é uma ilustração do que a gente acaba vendo mais do que é uma célula, que a gente tem nos nossos livros, enfim. E aqui a gente tem um panorama geral de como a célula ela se relaciona, o que é a célula, quem estuda, né, a célula, quais são os tipos de célula, para que a gente entenda melhor. Que todas as vezes que a gente está falando de célula, a gente acaba fazendo uma correlação, seja ela bioquímica, seja ela embriológica, histológica, fisiológica, relacionada à biofísica, relacionada à genética. Então, assim, a partir de uma célula, a gente consegue ter uma dimensão, um panorama geral de outras áreas do conhecimento, além da própria célula. Então, quem estuda a célula? A biologia celular. O que é uma célula? A célula nada mais é do que uma unidade morfofuncional dos seres vivos. Então, os seres vivos, eles são constituídos de célula. E essa sobreposição de células formam tecidos em organismos pluricelulares, por exemplo. O que tem dentro da célula? Dentro da célula tem várias organelas, como, por exemplo, ribossomos, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, o aparelho de Golgi, o núcleo, peroxissomos, mitocôndrias, cloroplastos, lisossomos. Além disso, ainda tem outras estruturas, como, por exemplo, o citoesqueleto, os centríolos. Na superfície da membrana da célula, a gente encontra os cílios, os flagelos. E, além disso, a célula ela pode ser classificada quanto ao seu núcleo. Então, células do tipo procarionte são aquelas células que não têm um núcleo individualizado, ou seja, não tem um envoltório nuclear. E, no geral, essas células são as que nós conhecemos como as bactérias. Enquanto que aquelas células que têm um núcleo individualizado, elas estão presentes em plantas, ou seja, no reino plântico, no reino animália, no reino fungi e no reino protista, ou seja, estão presentes em plantas, animais, fungos e protozoários. Além disso, a gente pode observar aqui uma imagem, uma ilustração de como se deu a origem da célula. Bem, a célula, ela parte de um ancestral procarionte, ou seja, era uma estrutura bem primitiva, onde ela começou a ter uma inervação, onde foram ali invaginando algumas membranas, né? E a partir dessa invaginação foram formados algumas organelas, como por exemplo, retículo endoplasmático, foi formado envelope nuclear, e aí, a partir de uma teoria que é chamada de teoria da endossimbiose, foi formado também algumas organelas que são extremamente importantes para o funcionamento da célula, como, por exemplo, a mitocôndria, que ela tanto está presente na célula eucarionte animal, quanto na célula eucarionte vegetal. E os cloroplastos, que são
que estão presentes na célula vegetal. E aí, a gente pode observar aqui que nós temos tanto uma célula animal quanto uma célula vegetal. E ambas são células eucariontes. Por quê? Porque são células que têm um núcleo individualizado, onde o material genético está aqui contido. Além disso, ela tem uma gama de organelas, como, por exemplo, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, tem também as mitocôndrias, os ribossomos, centríolos. Quando a gente vai olhar a célula vegetal, ela tem algumas particularidades, como, por exemplo, o envoltório dela, né, ou seja, aqui essa estrutura que fica em volta da membrana plasmática é chamada de parede celular, que vai fazer com que essa célula ela tenha uma certa rigidez, que é extremamente importante para os vegetais. Além disso, é importante que fique claro para todos vocês que a célula é uma unidade morfológica, ou seja, ela é uma unidade que há forma, há formato, mas também ela é extremamente essencial para o funcionamento das atividades básicas dos seres vivos. Então, ela complementa, ela é um complemento, ela se sobrepõe formando tecidos, esses tecidos se sobrepõem formando os órgãos, os órgãos que têm ali tem funções que se complementam, formam os sistemas, e os sistemas, eles formam os organismos vivos. Então, por isso que a célula é tão importante, e é o primeiro ponto inicial para a gente estar estudando aí, conhecendo melhor os seres vivos. Mas, quando que essa célula foi descoberta? Então, falando um pouco da história, ela foi descoberta por volta de 1665 pelo inglês Robert Hooke, quando ele estava analisando um tecido vegetal morto, né, células de cortiça. Então, ele utilizando um microscópio bem primitivo também, bem simplório, ele conseguiu observar que existia, sim, uma estrutura delimitada naquela amostra que ele estava tentando visualizar. E daí, então, o microscópio ele só veio a aprimorar-se. Teremos um momento apenas para falar sobre o microscópio. E aí, vocês agora entendem, né? Afinal, o que é uma célula? Bem, uma célula vocês têm que entender o seguinte, de forma bem simplificada. É uma unidade morfofuncional ou morfológica e funcional dos seres vivos. Então, os seres vivos, eles estão vivos porque a célula está funcionando. Além disso, quais são os tipos de célula? Quais seriam os tipos de célula? Procarionte e eucarionte. E qual seria o que diferencia, né? Qual seria a diferença entre elas? É que a procarionte, ela não tem, né, um núcleo individualizado, e a eucarionte, ela tem um núcleo individualizado. E aqui a gente tem uma imagem de uma representação de um tipo de célula procarionte, né, que é a bactéria. E aí, se a gente observar, ela tem toda uma estrutura aqui que envolve essa célula, mas vamos partir de dentro para fora. Aqui a gente tem o material genético dessa célula, que está envolto ali numa membrana, que é chamada de nucleoide, para que ele não fique ali tão disperso dentro do citoplasma. Então, toda essa parte aqui é citoplasma. Tem o DNA circular, que é o plasmídio. Tem também ribossomos, que é uma organela que a gente vai estar vendo mais à frente. Em volta tem a membrana celular. E aqui, se a gente observar, as bactérias também possuem parede celular. Só que é uma parede celular diferenciada, que caracteriza essa bactéria e que vocês vão se aprofundar mais à frente. E ao redor desse tipo específico de bactéria, ainda tem uma cápsula. E o que é essa cápsula? Essa cápsula, ela ajuda aí a manter também a estrutura e o grau de infecciosidade, né, de patogenicidade da bactéria. Que agora a gente foca apenas em quê? Dela ser uma célula procarionte. E aí a gente tem a célula eucarionte. Como eu já mencionei anteriormente, a célula eucarionte ela tanto aparece como célula animal e como célula vegetal.
Então, e qual é a diferença? Que eu também já mencionei para vocês. É que na célula vegetal ela possui parede celular, ela possui vacúolo e ela possui aqui os cloroplastos. Então, essas são os pontos chaves, esses são os pontos chaves para a gente saber diferenciar uma célula animal de uma célula vegetal. Além disso, a gente tem aí em ambas as organelas, como por exemplo mitocôndria, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, tem o lisossomo, peroxissomo, centríolo, ribossomos, enfim, em ambas. E aí, o que é que precisa que vocês, o que é necessário que vocês entendam? É que existem diferenças e essas diferenças elas precisam estar bem evidentes e bem claras para vocês. E aí, iniciando aqui com as organelas. As organelas, elas estão imersas no citoplasma. A primeira delas é o retículo endoplasmático. Quanto à estrutura, ele está bem aqui delimitado. Ele é composto por cisternas e túbulos que se complementam. E o retículo endoplasmático rugoso, ele possui, além disso, né, além de tudo, ribossomos. Então, toda essa estrutura aqui dessa organela, ela é repleta de ribossomos. Enquanto que o retículo endoplasmático liso, ele não possui ribossomos. E qual é a principal função dessa organela? A síntese de moléculas. Os ribossomos presentes no retículo endoplasmático, eles fazem com que haja a síntese de proteínas. Enquanto que no retículo endoplasmático liso pode estar havendo, por exemplo, a síntese de outros tipos de moléculas, como carboidratos. Aqui nós temos a estrutura, né, de um ribossomo. Nesse caso, o ribossomo ele tem duas subunidades de tamanhos diferentes, que é onde acontece a síntese proteica, ou seja, a síntese e a produção de proteínas. Então, é entre essas duas subunidades é que passa, né, como se fosse uma fenda, o material genético, RNA, para ser sintetizado em proteína. A gente tem ainda aqui o complexo de Golgi, que aí nesse caso ele é formado por pilhas de cisternas, tubos e vesículas. Então, se a gente observar aqui a gente tem a parte das cisternas, uma região aqui de túbulos, e aqui a gente tem as vesículas que vão sendo formadas. E elas têm uma particularidade que é bem interessante, que é a seguinte: a partir do momento que vai desembocando daqui do retículo endoplasmático rugoso, que passa para o retículo endoplasmático liso, ele está bem de encontro com o complexo de Golgi. E aí, o que é que vai acontecer? A molécula que ainda não finalizou a sua síntese, ela passa pelo retículo, ela passa pelo complexo de Golgi e finaliza a sua síntese. E aí, a sua produção, né? Síntese quer dizer aí produção. Ela finaliza a sua produção e essa molécula, ela tanto pode permanecer dentro do citoplasma, quanto ela pode sair de dentro do citoplasma. E aí, como é que ela sai? Ela sai por um processo de exocitose, ou seja, essa bolsinha aqui que foi formada, que é chamada de vesícula, ela se adere à membrana plasmática e faz com que essa molécula ela saia de dentro da célula para fora dela. Ou ainda, essa molécula ela pode estar aqui imersa no citoplasma e sair através da membrana plasmática. Tudo vai depender do tipo de molécula que está sendo sintetizada. A gente tem ainda aqui, como organelas, os lisossomos, que são organelas polimorfas, derivadas dos endossomos, e elas parecem, né, são semelhantes aí a vesículas. E o que é o diferencial delas? É que os lisossomos, eles possuem enzimas hidrolíticas, que são responsáveis por digerir o material que entra em contato com elas. Um exemplo simples, uma infecção bacteriana. Quando a bactéria ela consegue adentrar dentro da célula, o que é que vai acontecer? A célula ela vai se defender. E como é que ela se defende? Pode vir ali um lisossomo, se aderir àquela bactéria que
recém-chegada, e aí ele vai ali ativar suas enzimas e elas vão começar a quebrar, a destruir as bactérias que ali entraram. E aí depois elas vão ser ali digeridas pela própria célula, então elas vão ser expulsas, esses resíduos eles vão ser expulsos de dentro da célula e serão fagocitados. E aí, além disso, a gente também tem outra função que é bastante interessante, é que quando a célula ela entende que ela não está servindo mais, ela pode se autodestruir. E a organela que é responsável por isso são os lisossomos. Então, o lisossomo, com as enzimas digestivas que ele possui, ele pode ali induzir uma autodestruição da célula, que é chamado de autofagia. Então, ele pode chegar aqui, o lisossomo, se aderir aqui aquelas, por exemplo, a organelas que estão defeituosas e começar a destruí-las pouco a pouco. Isso daí não vai causar nenhum prejuízo para o organismo em si. Por quê? Porque isso é algo natural, isso é algo fisiológico que está acontecendo naquela célula. Ainda temos aqui os peroxissomos, que são organelas capazes de degradar radicais livres de hidrogênio, como por exemplo o peróxido de hidrogênio, e ele também consegue fazer isso porque ele possui enzimas, e essas enzimas elas têm a capacidade de quebrar essas moléculas. E aí o que é que acontece? Com a quebra dessas moléculas, evita que a célula tenha uma sobrecarga. Então, é uma função de proteção. É como se a célula estivesse ali passando por um processo de estufamento. Então, esses radicais livres, eles vão ali prejudicando a célula, mas tem o peroxissomo que vai fazer com que isso diminua ou cesse. A gente tem ainda aqui a estrutura, né, das mitocôndrias. E aí, quando a mitocôndria, ela é bem interessante, por quê? Porque ela possui duas membranas, uma membrana externa e uma membrana interna. Ela tem aqui espaço, né, entre as membranas, que é chamado de espaço intermembrana. Tem aqui essa invaginação, que é chamada de crista, que fica ali na parte interna da mitocôndria. E se a gente observar, na parte interna da mitocôndria está a matriz, que é chamada de matriz mitocondrial. E aí, qual é a importância da mitocôndria? A mitocôndria, ela é extremamente importante na extração de energia dos alimentos e na sua transformação em ATP. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é a energia que é produzida pela célula e que é essencial para que a célula consiga funcionar. Na imagem aqui, eu costumo dizer que ela parece uma pegada, quando a gente vai fazer essa visualização em uma microscopia eletrônica. É onde a gente consegue observar aqui toda a estrutura das cristas. Aqui nós temos os cloroplastos, que são específicos de quem? De qual tipo de célula eucarionte? Dos vegetais. E aqui, ele no geral, ele tem duas membranas, né? A membrana externa, a membrana interna. Ele tem ainda essa estrutura aqui, o estroma. Ele tem espaço entre as membranas, que também é espaço intermembrana. E ele tem essa estrutura dentro dele que é chamada de tilacoides. E se a gente observar esses tilacoides, eles formam aqui, ó, eles são interligados, formando assim um compartimento único. Além disso, existe o lúmen do tilacoide, que é essa parte aqui interna. E toda vez que a gente fala de lúmen, quer dizer aquela luz no fim do túnel. Então, ele vai existir ali um final, se você fosse ali, digamos assim, observar a estrutura dessa cisterna como um todo. Além disso, ele é extremamente importante para a fotossíntese. Então, os cloroplastos, eles estão ali presentes naquela célula para transformar aquela energia luminosa absorvida dos raios solares nos vegetais para manter a célula produzindo ali o seu alimento. Além disso, tem o pigmento
Além disso, ela possui aí uma pigmentação esverdeada, né, um pigmento verde que é chamado de clorofila, que é o que dá o esverdeado à planta. Além disso, nós temos aqui o vacúolo. E aí, o que é o vacúolo, né? O vacúolo, no geral, é uma grande vesícula que ele pode chegar até 90% do volume da célula. Então, vejam, é como se ele ocupasse todo o espaço ali, ou quase todo o espaço da célula. E ele é responsável ali por armazenar substâncias que sejam indesejadas pela célula. Então, ele vai ali armazenando, e serve para quê? Para regulação osmótica. Então, para que a célula ela consiga ali ficar não diria em equilíbrio, mas em homeostase, com o seu funcionamento ainda que com menor espaço, mas que ainda é ideal para que a célula funcione. Ainda temos aqui o centríolo, né? Os centríolos. Não coloquei imagem porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a imagem dele. E aí, ele é uma estrutura, um formato cilíndrico, composta de microtúbulos proteicos. Ele, no geral, é ausente em procariontes e em vegetais superiores. Além disso, durante a divisão celular, em seu redor, ele acaba formando um fuso mitótico, que a gente vai ver mais ou menos o que seria esse fuso mitótico. Aí vejam só, o que foi que eu falei para vocês? Que na célula vegetal, apesar dela ser uma célula eucarionte, ela tem uma estrutura diferenciada que vai permitir que ela seja um pouco mais rígida do que a célula animal, né? A célula vegetal ela possui esse envoltório rígido que envolve a célula, que permite uma sustentação melhor, que permite uma imobilidade. Então a célula ela fica ali imóvel, fica mais resistente na região onde ela estiver inserida, e ela age como um exoesqueleto da planta, porque ela confere forma, confere formato. Então, o formato da célula, a forma da própria planta, ela depende aí dessa estrutura de parede celular. Além disso, ela evita que a célula arrebente quando mergulhada em um meio hipotônico. Então, ali naquele meio, com a diminuição de água, para que a célula ela não venha a se romper, né, não venha a estourar, essa estrutura da parede celular, ela a protege. E aqui a gente teria a membrana plasmática e aqui a região com a parede celular. Se a gente observar, ela possui aqui hemicelulose, celulose e a pectina. Se a gente der uma olhada, mais assim, fazendo uma analogia, a hemicelulose e a celulose, elas são semelhantes a blocos. E a pectina é como se ela fosse ali costurando esses blocos, para que eles permaneçam estruturados, permaneçam um sobre o outro, e aí um sobre o outro, e aí a parede celular, ela não perca sua rigidez. E além disso, ainda tem aqui a estrutura da lamela média. Por que existe essa lamela média? Porque a gente, mais à frente, vocês vão observar que pode haver também a formação de uma parede celular secundária. Então, ela pode ir ali crescendo e dando ali uma sustentação maior para a célula. E aqui, retomo essa imagem para que vocês observem agora, com um olhar mais apurado, o porquê que existe essa diferença entre esses dois tipos de célula eucarionte. A gente tem aqui os cloroplastos, né, com a função de fotossíntese, com o vacúolo aqui, que a gente observa. Aqui ele não está com o nível de 90%, né, ocupando 90% a célula, mas a gente observa que ele ocupa boa parte aí do volume celular. E aqui a gente tem ainda a parede celular, que foi algo que eu mencionei anteriormente e que vale ressaltar que é extremamente importante que vocês entendam que ela serve ali para
dar aquela forma à célula, aquela rigidez e uma certa proteção. Outro detalhe, as células dentro do citoplasma, elas possuem aí o citoesqueleto, que é para dar aí uma estrutura melhor. Então, são várias proteínas que vão se sobrepondo e formando ali a estrutura daquela célula. Por quê? Porque se não tiver esse citoesqueleto, esse esqueleto dentro da célula, a célula também ela vai ficar o quê? Ela não vai ter ali um formato também e uma distribuição das suas organelas de forma mais organizada. Porque se vocês observarem, tudo na célula é estratégico. As vesículas, elas são próximas da membrana, que é para ter saída. O retículo endoplasmático, ele é próximo do núcleo para quando o material genético sair de dentro do núcleo, ele desembocar no retículo endoplasmático. E o que sai do retículo endoplasmático, ele ainda pode encontrar com quem? Com o complexo de Golgi. Então, a célula ela é toda estruturada e organizada. E se a gente observar ainda mais, os lisossomos, eles ficam ali na periferia da célula, ou seja, eles já ficam aguardando a chegada de algo estranho. Para quê? Para fazer a digestão e eliminar enquanto há tempo. E aqui a gente tem a membrana plasmática. Então, agora que a gente entende que a célula ela possui membrana plasmática, que ela possui núcleo, que tem a diferença dos tipos de célula eucarionte, né? Eucarionte do tipo animal, do tipo vegetal, que tem ainda a célula do tipo procarionte. Então, é necessário que a gente entenda também o que é essa membrana plasmática. Então, a membrana plasmática nada mais é do que uma estrutura que envolve a célula, que faz com que o citoplasma e o núcleo eles não fiquem soltos, né? E ela possui uma bicamada lipídica e carboidratos e proteínas. Além disso, ele possui também colesterol aqui, né? Entre aqui a camada bilipídica. E vejam só, nessa outra imagem a gente consegue observar ainda que além do carboidrato, além da proteína, ele possui também glicolipídio, glicoproteína, proteínas globulares, proteínas periféricas, proteínas integrais. Para quê? Tudo isso para dar ali uma estrutura melhor e para auxiliar no transporte de substâncias dentro da célula. Então, assim, o porquê de ter essa membrana plasmática é porque ela ajuda também, ela auxilia no processo ali de chegada e saída de substâncias dentro da célula. E aqui eu coloquei algumas funções, como por exemplo, a membrana plasmática, quanto à função né, de transporte, ela regula o volume da célula, ela mantém a composição iônica e o pH dos meios intra e extracelular, ela capta nutrientes e compostos biologicamente importantes, ou seja, aquelas moléculas que são necessárias para estarem dentro da célula, permite que haja essa entrada, permite também que haja a saída, e, além disso, ela elimina produtos finais de metabolismo para o meio extracelular, por meio né, da exocitose. Além disso, ela consegue gerar gradientes iônicos e acoplá-los a outros transportes, como, por exemplo, transporte ativo, transporte passivo. Além disso, na membrana plasmática, se a gente for observar, ela tem ali ela pode ter uma especialização em sua superfície, como por exemplo, a junção compacta, junção aderente, junção desmossoma, junção do tipo fenda e junção hemidesmossoma, que seria basicamente essas estruturas que a gente consegue observar aqui. E qual é a função? Se é junção, é unir. Se é unir, é permitir que haja passagem de algo, que seria o quê? De substâncias. Mas quando a gente coloca, por exemplo, uma junção compacta, ela adere, né? Ela fica ali compacta, ela pode também inibir essa passagem, essa troca de substâncias de um lado para o outro. Tem ainda
aquelas especializações da superfície da membrana que elas auxiliam na absorção e motilidade da célula, como, por exemplo, os microvílulos ou microvilosidades, que eles estão presentes na superfície de células do intestino. Então, todo o intestino, ele é composto de microvilosidades. Para quê? Para auxiliar na absorção de nutrientes. Estereocílios estão presentes no epidídimo, no testículo, que eles ajudam na absorção de nutrientes para nutrir quem? Nutrir os espermatozoides. Os cílios, eles podem estar presentes, por exemplo, ou melhor, eles estão presentes, por exemplo, na traqueia, que eles ajudam também ali durante a passagem e a saída de ar. Além disso, os cílios também podem estar presentes em outros tipos de célula. Aqui a gente tem o paramécio. Nesse caso aqui, toda a superfície da célula é repleta de cílios. E a gente ainda tem aí a questão dos flagelos. É dito que a única célula do ser humano que tem flagelo são os espermatozoides, que permite o quê? Como são células livres, permite a sua motilidade. Então, eles conseguem permear, conseguem essa movimentação mais fácil. E aí, a gente tem o núcleo ou núcleo interfase. Então, a gente sai, né, da parte externa da célula e retorna para a parte interna, com o núcleo interfase. E quais seriam os componentes do núcleo? Né? A gente tem aí o envelope nuclear, que é o que circunda o núcleo. Tem a cromatina, que nada mais é do que o material genético todo enovelado em proteínas do tipo histona. Tem o núcleo e o nucleoplasma, que é essa estrutura aqui que fica mais centralizada ou a depender do tipo de célula, ela pode ficar um pouco mais para a periferia do núcleo. E por que falar do núcleo? Por que falar do DNA, né, do material genético? É porque a célula ela só consegue se manter viva porque o material genético dela está sendo replicado. Então, está sendo produzido proteínas para que essa célula ela permaneça viva. Além disso, é importante ressaltar que a replicação do DNA, a transcrição e o processamento do RNA, eles ocorrem dentro do núcleo da célula, mas a tradução, ou seja, a síntese de proteínas, ele vai acontecer fora, ou seja, vai acontecer no citoplasma. Onde? No ribossomo ou no retículo endoplasmático rugoso. E aí, a gente também tem um detalhe bastante importante. Falar de célula, falar da estrutura da célula, a gente também tem que entender que existe um ciclo celular. Então, vale ressaltar que, lá por volta de 1958, o patologista alemão Rudolf Virchow, ele propôs a doutrina celular, que dizia o seguinte: de onde uma célula surge, existia uma célula prévia. Assim como os animais só surgem de animais e as plantas só surgem de plantas. Então, assim, é necessário que exista uma célula para poder que novas células surjam. Então, se a gente for observar, tem que existir o quê? Um ciclo. E aí, nada mais nada menos do que o ciclo celular. Essa imagem aqui, ela ilustra basicamente o que é esse ciclo celular. A gente tem aqui a fase de mitose, que é a fase de divisão celular propriamente dita. A gente tem aqui o gap 1, né, que é um espaço que acontece, que é onde a célula está se preparando, onde o material genético está aqui se preparando para quê? Para duplicar, que aí aqui é a fase que acontece o quê? A síntese de DNA. Observem o seguinte, aqui a gente só tinha um emaranhado, né, de DNA, e aqui nós temos dois. Então, aqui o material genético ele duplicou. E aí a célula começa a se preparar agora para se dividir no processo de mitose. Então, quando a gente fala de célula, a gente tem que entender a estrutura da célula, mas a gente também tem que entender que essa célula é capaz de se dividir e de formar novas células. E quanto à divisão celular, nós temos dois tipos de divisão celular. A gente tem a mitose, que voltando aí para a área, né, para o organismo vivo do humano,
A mitose, ela acontece em todos os tipos de célula, exceto nas células germinativas. E a meiose, ela acontece em células germinativas. Que células germinativas são essas? Óvulo e espermatozoide. Se a gente for observar aqui, inicialmente, a mitose, a gente tinha uma célula diploide, ou seja, com um conjunto aí de 46 cromossomos, ela aumenta o seu material genético, né, duplica o seu material genético, ocorre aqui o processo, né, de metáfase, formação aqui do fuso mitótico, que eu tinha falado anteriormente, que é formado um fuso mitótico, para que essa célula venha a se dividir. E aqui, quem é que auxilia nesse fuso mitótico? Os centríolos. Então, os centríolos, eles acabam aqui ajudando nesse processo de divisão celular. E aqui já são as duas novas células diploides divididas, ou seja, com a mesma quantidade de material genético. Se a gente for observar, nesse caso aqui da meiose, a gente tem aqui o seguinte, uma célula diploide, onde houve aqui a replicação do material genético, houve um pareamento, houve a primeira divisão, que aí ficou a mesma quantidade, né? Continuaram ainda células diploides com a mesma quantidade de material genético, mas houve ainda uma nova divisão, que seria a meiose 2. E aí a gente observa a formação de quê? De 4 células. E dessa vez são células haploides apenas com um conjunto de cromossomos, ou seja, com 23 pares de cromossomos. E a célula diploide, ela tem 46 pares de cromossomos. Então, qual é a célula do humano, pensando aí, né, no ser humano, que tem apenas 23 cromossomos? O óvulo e o espermatozoide. Então, aqui é um panorama geral para que vocês possam observar desde o que é a célula, quais são os constituintes da célula, que a célula se divide, que a célula se prepara para dividir-se. E eu encerro aqui com vocês as referências que eu utilizei para as imagens, né, foi desse livro Biologia Celular, mas todo o material que é recomendado para vocês já está disponível com o link do livro e também com a imagem do livro para que vocês possam localizar na biblioteca A. Outro detalhe, não deixem de ler o material didático que está disponível para vocês, não deixem de fazer as atividades referentes a cada tema ou temática e não deixem de tirar dúvidas. Pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para a tutora de vocês. E até breve.